Hoje a gente vai falar sobre o Alessandro Volta. Eu sou a Ana Júlia, E eu, Felipe. então vamos lá. Alessandro Giuseppe Antonio Anastácio Volta foi um físico italiano, filho de Felipe Volta e da condessa Maria Magdalena. O cientista inventou a denominada pilha voltaica. Seu trabalho foi crucial para a história da ciência, já que, pela primeira vez, conseguiu que fosse produzido um fluxo estável de eletricidade. Alessandro Volta nasceu em Como, cidade às margens do lago do mesmo nome, no sopé dos Alpes italianos, no Ducado de Milão, no dia 18 de fevereiro de 1745. Contam histórias que Volta não era uma criança muito inteligente, chegando mesmo a ser considerado como deficiente mental por sua família, e que teria aprendido a falar somente com 4 anos de idade. Aos 6 anos de idade, foi levado por alguns parentes influentes na igreja para uma escola de jesuítas. Estudou lá até os 16 anos, quando o abandonou para estudar por conta própria, apenas com a assistência de um cônego. Esse cônego e amigo de volta foi Gattoni, que além de lhe ensinar os princípios básicos de física, também lhe forneceu alguns aparelhos necessários para suas experimentações. Em 1759, resolve estudar física e aos 17 anos terminava o curso universitário. Apesar do seu tio incentivar a estudar direito, ele estava decidido a estudar física e, incrivelmente, Volta aprendeu sozinho física, matemática, latim, francês, alemão e inglês. Em 1776, ele criou o elétrofo, uma máquina que produzia eletricidade estática que não tinha valor prático, mas utilizava-se nas aulas de ciência para explicar e demonstrar a eletricidade estática. Esse aparelho, por meio de uma centelha elétrica, causava a reação entre dois compostos gasosos. Volta usou esse aparelho para confirmar as leis das proporções definidas de Prost e a dos gases, incluindo a lei da dilatação dos gases submetidos a aquecimento, que foi uma lei que ele próprio determinou, juntamente do Gay-Lussac. Em 1778, Alessandro Volta, que há 2 anos dedicava-se ao estudo da química e da eletricidade atmosférica, descobriu o gás metano ao passear de barco pelo lago Maggiore e perceber que, ao cutucar o fundo do lago com uma vara, desprendia-se um gás que, se armazenado em frascos, podia ser queimado depois. Esse gás, que Volta chamou de ar inflamável dos pântanos, era metano, com o qual ele ainda realizaria alguns estudos que resultaram na criação de um dispositivo que mede a força de uma explosão, a pistola voltaica. No ano seguinte, Alessandro Volta isolou o gás metano, descoberta que aumentou ainda mais a sua fama, tanto que ele foi escolhido para lecionar na Universidade de Pávia, em 1779, da qual posteriormente se tornou reitor, onde permaneceu por 25 anos. Ele também sugeriu a produção industrial de vacinas, difundiu o uso de amianto para as indústrias e difundiu também a cultura controlada do bicho da seda. Essa lagarta, designada por bicho de seda, é um inseto com grande importância econômica, já que seus casulos são utilizados na fabricação da seda. Luigi Galvani, professor de Biologia e Fisiologia da Universidade de Bolonha, publicou em 1791 uma pesquisa que ele havia dissecado uma rã e observado que quando dois metais diferentes entravam em contato com ela, os músculos da coxa da rã sofriam contrações. Galvani acreditava que os músculos da rã armazenavam a energia e os metais eram apenas condutores. No entanto, ele não estava convencido da eletricidade animal e continuou seus estudos. Ele realizou novamente essa experiência de Galvani e repetiu uma série de experimentos, utilizando metais diferentes. A sua conclusão foi de que a eletricidade não se originava dos músculos do animal, mas sim do contato entre dois metais distintos. E a rã apenas reagia a essa eletricidade externa, tanto que se fosse utilizado o mesmo metal, o músculo da rã não se contraía. A disputa que pôs de lado os defensores da eletricidade animal e de outros defensores da eletricidade metálica resultou na criação da primeira pilha. Volta estava correto e, para comprovar sua teoria, construiu a primeira pilha elétrica em 1800. Uma pilha é um dispositivo que transforma energia química em energia elétrica, ou seja, reações de oxirredação entre metais distintos que transferem elétrons um para o outro, gerando um fluxo de corrente elétrica que pode ser aproveitado.
Volta determinou que os melhores pares de metais dissimilares para a produção de eletricidade eram o zinco e a prata. Mais tarde, Volta aperfeiçoou seu instrumento, dando origem à bateria de Volta, também chamada de coroa de copas, na qual ele conseguia obter tensões maiores do que a primeira invenção. Ele media a intensidade das correntes colocando a mão molhada nas extremidades da pilha. A pilha de volta é formada por dois discos intercalados de dois metais diferentes, com placas de prata, de zinco e de papelão encharcado em água salgada. Os empilhou em diversas camadas e obteve um fluxo contínuo de eletricidade nos extremos da pilha. Esse dispositivo recebeu esse nome porque realmente era uma pilha, isto é, discos empilhados formando uma coluna. Em 1815, o imperador da Áustria deu-lhe o posto de diretor da Faculdade de Filosofia de Pádua. Visto que não se envolveu em movimentos ou controvérsias políticas, Volta teve uma vida muito tranquila. Em 1819, voltou para sua cidade natal. Alessandro Giuseppe Antonio Anastácio Volta morreu em Como, na Itália, no dia 5 de março de 1827, aos seus 82 anos de idade. Então foi um pouco da história de Alessandro Volta e um pouco de suas criações.